Graça e muita paz, amados, eleitos do Senhor, família do Eterno. Mais uma vez, Hélio Gonçalves, saudades muito grandes de vocês, assim, demais, né? Porque a gente está viajando, muito trabalho. Mas eu creio que, bom, sempre estaremos aqui, sempre, né? Pessoas de outros países, estados, pode não parecer, mas a gente fica longe aí uma semana, outra. Aí eles já começam a já, ué, parou por quê? Porque parou. Então nós vamos lá, então. Estamos aqui para a gente, mais um dedinho de prosa. Tessalonicenses 4,17. 1 Tessalonicenses 4,17. Diz assim: Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Nós temos entendido que, na realidade, é muito complicado, né? A questão de o que o sistema religioso ele consegue inculcar nas pessoas, falar a respeito de que, enfim, né, que Jesus está voltando, que sabe, é certa a volta de Jesus. Eu sei que aconteceu aí já várias como é que eu posso dizer, várias e várias vezes, né? Inclusive temos aí os testemunhos de Jeová, né, que já disseram aí umas 8 vezes mais ou menos que a volta de Cristo. É sempre aquele negócio, né? Primeira Guerra Mundial, Cristo está voltando. Segunda, terceira, quarta, quinta, 19ª, está voltando. Covid, Jesus está voltando e tal. Então, isso é para colocar nas pessoas. Mas você é um eleito. Esse canal aqui é simples, bem simples mesmo. Mas é para aqueles que reinam em vida, né? Para os que já sabem a sua posição em Cristo. Eu não tenho nada contra, porque existem duas sementes que a Bíblia fala, uma boa e uma ruim. Então existe assim, geralmente, os que falam da graça, como a gente está falando da graça mesmo, entendeu? Então fica sendo como um joio para o sistema religioso e eles como o trigo, mas na realidade é totalmente diferente, é o oposto, né? Então vamos lá. Nós precisamos entender o arrebatamento que ocorreu no primeiro século, né? Que na verdade nada mais foi do que uma transformação na mente, para os eleitos viverem o reino de Deus. E o encontro nos ares com Jesus, de 1 Tessalonicenses 4,17, desmistificando o arrebatamento religioso futurista de corpos físicos, né, subindo pelos ares. Nós vamos procurar entender isso de acordo com a luz da palavra do Evangelho genuíno, da graça, não que muitos falam aí, né? Eu recebo cada crítica, cada pessoa que vem falar, cada abobrinha, mas está escrito. Como podemos entender sobre esse arrebatamento, essa transformação, o encontro nos ares com Jesus, desse 1 Tessalonicenses 4,17 que nós acabamos de ler? O arrebatamento e o encontro nos ares com Jesus já aconteceu, ou vai acontecer ainda em um futuro incerto. Quer dizer, os futuristas, né, os religiosos aí, né, diz que está para acontecer ainda, porque eles não podem pregar exatamente a verdade, porque senão a igreja vai ficar vazia aí, já era, né, para eles. Então, isso foi um arrebatamento físico ou espiritual? O que eles querem dizer? Mas vamos lá. Eu, Hélio, tenho certeza que nesse bate-papo, nesse estudo que a gente está fazendo aqui, lógico, tem que ser nós ambos, né?
2 Timóteo capítulo 2, versos 24 e 25, diz que quem sabe um pouquinho, eu não estou aqui para dizer que eu sei de tudo, conversa com as pessoas, dialoga direitinho para entrar num consenso, para entender, porque uns entendem mais que os outros, um pouquinho mais. É apenas 5 minutos apenas de Bíblia além do irmão. Então, vamos conversar. Não vamos colocar aquele camarada lá na frente para dizer que só ele que é o elo, parecendo um padre entre você e Jesus. Você, Deus. Não, não, não. Jesus já está em você, já não tem esse negócio. Né? Gálatas 2,20 diz que ele já está em você e está tudo certo. Papo cerrado. Não sei o que eles querem dizer quando isso não acontece, que Jesus falou lá em Gênesis e tal, e em Juízes, isso aí é judaísmo, e você não vive, você não é judeu, você é um gentil. Depois dos anos 70 você já é salvo, salvo para sempre. Efésios 2, 8 e 9 diz isso aí. Mas vamos lá. Lendo, né, e conferindo cada versículo desse texto, porque geralmente eu sempre costumo dizer que texto sem contexto é um pretexto para heresia. Então a gente lê o quadro 17, mas na realidade a gente tem que ler o versículo, o capítulo todinho, para a gente entender. Dentro do seu contexto, aí você verá que esse estudo, esse bate-papo, tem uma coerência escatológica consumada, né? Mantém essa ideia do reino espiritual e das realidades espirituais em mente, enquanto olhamos, né, para a famosa passagem do arrebatamento, quando os tessalonicenses do primeiro século leram essa passagem e o que eles entenderam. Em Tessalonicenses 4, de 14 a 17, ele diz assim, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus trará com ele aqueles que dormem em Jesus. Por isso vos dizemos que pela palavra do Senhor, que nós, os que vivemos e permanecemos até a vinda do Senhor, de modo algum pereceremos com os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grande alarido e com voz de arcanjo e com uma trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que vivemos, permaneceremos, seremos arrebatados, ou seja, transformados, né, na mente, né, é a chamada metanoia, com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, em espírito, no seu reino. Bom, logicamente que eles jamais farão isso, né? Eles lerão isso. Porque muitos crentes, né, principalmente os evangélicos, que eu não tenho nada contra a pessoa, mas contra o sistema que os enganam e eles querem defender. Filho da escrava, filho da livre, Gálatas 4,31. Deus criou esse povo também. Você se lembra lá em Juízes, né, que Deus entregou os israelitas, entendeu? Ele entregou os israelitas na guerra. Então não houve diabo, ele faz tudo. Romanos capítulo 8, capítulo 11, verso 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Diz que é por ele, para ele e nele. Isaías 45, 7. Salmo 72, 5 diz que geração vai, geração vem, mas a terra continua para sempre, né? E que ele criou todas as coisas, o bem e o mal. Enfim, é só uma questão de ler, não fica dando ouvido a esses fulano aí não, porque senão é brincadeira. Muitos crentes evangélicos hoje veem esta passagem como uma fuga dos problemas desse mundo. Eles acreditam que a igreja física será arrebatada deste mundo, literalmente em um futuro incerto. Tenho certeza que você já ouviu alguns filmes, novelas e etc., né? Assim como eu. Carros não tripulados, batendo, e os corpos saindo dos túmulos e todos subindo para o céu. Os escritos ensinam esse tipo de escapismo,
Entendendo isso completamente, ao contrário, Jesus, em sua oração sacerdotal, orou para que o Pai não os tirasse dele, os quem? Os eleitos, você, eu, nós, do mundo, para para que os guardasse do maligno, do homem mau, contrário de Cristo, né? Isso também a gente lê lá em João 17,15. Vamos olhar esse texto, sim, né? E ver se não conseguimos entender o que o Senhor está ensinando. Em primeiro lugar, quais foram os que dormiam em Cristo? Esses são os santos mortos antes e depois da cruz. Antes da ressurreição de Cristo, todos os crentes que morreram não foram para o céu, mas eles não podiam entrar na presença de Deus até que o pecado fosse resolvido. Na segunda vinda, presta bem atenção, na segunda vinda, esses santos foram levados à presença de Deus e eles experimentaram uma ressurreição. Além disso, observe o que Paulo escreveu. Quer dizer, são duas vindas, né? A primeira, a segunda já aconteceu. Agora todo mundo fica olhando para o céu aí pensando que não, isso não existe, isso não vai acontecer. Fica olhando para o céu aí que ele vem, você vai ficar, virar uma caveira. Vamos ver então o que está escrito aqui. Pela palavra do Senhor, pela palavra do Senhor, que nós estamos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor. Em ambos os versículos 15 e 17, isso de 1 Tessalonicenses 4, entendeu? Eles estavam esperando, né, essa parúzia em suas vidas. Precisamos ter em mente a relevância do público ao lermos a Bíblia. Fica aí dando atenção para esse cão guloso, vai ficar olhando para o céu, vai ficar esperando Jesus vir, sendo que ele já está dentro de você, está no seu coração. Gálatas 2,20, que eu já falei aqui. Não dá para entender isso. Se ele está em você, por que você vai na igreja buscá-lo? Está totalmente por fora. Então vamos lá. O público a ser atingido era os cristãos que viveram lá no primeiro século, né? E não a nós. Temos que respeitar os tempos verbais. Precisamos parar de olhar para o Novo Testamento como se ele tivesse sido escrito para a nossa geração, se ele fosse escrito ontem, né? A Bíblia não foi escrita para nós, mas foi escrita para nós por meio dela pudéssemos compreender o que aconteceu lá atrás, para vivermos em harmonia no reino eterno de Deus hoje. Dá para entender? Ela foi escrita não para nós hoje, mas para a gente entender o que já aconteceu. E o povo procura viver o judaísmo, o Antigo Testamento, o Antigo Pacto. Isso já era, já aconteceu. Então é muito complicado, mas como existem duas sementes, né? A boa e a ruim, tem muitas que caem aí em terreno mal, né? Então quando a gente fala alguma coisa aqui em relação à graça, aí já logo eles já ficam ruim, Então, Gálatas 4,16 diz o seguinte: quando eu digo a verdade, você se torna meu inimigo? É isso? Verdade que eu digo não mim, mas a verdade de Deus. Então só eu falar a verdade, para mim arrumar um inimigo é fácil, é só falar a verdade. Ok? Vamos lá. Esta é uma linguagem figurativa, né? Ou apocalíptica, porque esse negócio de Apocalipse, por exemplo, um livro de Apocalipse, para mim, para um bom entendedor, né? Ele foi escrito há 2000 anos atrás. É um jornal vencido. Como que por um acaso o Apocalipse foi escrito em 95, 96 e tudo aconteceu em 70 e as coisas que estão ali
pregadores aí, falsos, esses sacerdotes, né, pregam como se por um acaso fosse acontecer ainda. Já aconteceu? Como é que... Aí é fácil, né? Eu prever o futuro sendo que eu estou vendo o passado. E aí as pessoas creem em mim porque na realidade é o seguinte, elas não sabem do passado, não querem estudar a respeito. Em Mateus 24, veja, livros bíblicos, né? Assim, livros Mateus 24, Lucas 24. E olha, a maioria desses livros aí, eles falam desse retorno que já aconteceu. Mas as pessoas não entendem. Quando se lê um versículo isolado, não dá para entender. Mateus 24, 30 e 31. 24, 30 e 31. E então aparecerá um sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com um grande som de trombeta, e eles reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Isso soa familiar? Pois deveria. Este é um texto paralelo à passagem que nós lemos, né? A passagem de Tessalônica. Jesus falou essas palavras no contexto da destruição de Jerusalém. Tudo foi escrito lá. Mateus 15, 24 diz que ele voltou, ele veio somente para os israelitas, os judeus. É difícil entender isso? Ok. Essa seria aquela geração, né? Vamos ler novamente, por exemplo. Quando a gente fala assim que soa familiar, pois deveria, né? Porque esse é um texto paralelo à passagem de Tessalonicenses, para os tessalônicos, né? Jesus falou essas palavras no contexto da destruição de Jerusalém. Ele disse que sua geração, eles lá, iriam ver todas essas coisas se cumprirem, todas as tribos, que inclusive já estavam espalhadas assim por várias nações. Jesus estava se referindo às 12 tribos de Israel e não ao mundo todo. Dá para perceber? Mateus 24, 34. Nessa linguagem figurativa, bíblica, nuvens simboliza, ou simbolizam, né, quando fala nuvens, né, no plural, a ira e o julgamento de Deus contra os inimigos do seu povo. Davi também disse que cavalgaria para o Egito em uma nuvem e os puniria. Isaías 19, 1. Ah, não sabia disso? Lê lá, Isaías 19, 1. O fardo do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando sobre uma nuvem ligeira e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração do Egito se derreterá no meio deles. O Senhor não cavalgou literalmente em uma nuvem, mas o Egito recebeu esse julgamento das mãos dos assírios, né? Isso lá em Isaías, capítulo 20, nos versos de 1 a 6. Isaías 20, de 1 a 6. A ideia de Jesus vindo fisicamente nas nuvens teria sido contrária à natureza de sua compreensão e a dos profetas do Antigo Testamento. Veja, essa figura de linguagem, né, essa linguagem figurativa, ela funciona como se por um acaso a gente dissesse assim, eu falasse para... a minha esposa falasse para mim, olha, não conversa com aquela mulher, porque não sei o que, ela é uma galinha, não sei o que.
O que é que ela está querendo dizer? Que logicamente que se as pessoas me verem conversando com ela, ela já é uma pessoa mal vista. É isso que ela quer dizer. Então usa o termo figurativo galinha. Eu, homem, ando com alguém que é um traficante, um assassino. Olha, vê direito, hein? Nunca vai se usar o termo correto. Então, na época de Jesus, não era diferente. Uma linguagem figurativa. Oh, aquela mulher é uma tagarela. Tagarela é porque fala demais. É uma galinha, o cara é um galinha e assim por diante. Não está querendo, ele não é uma galinha, não sai por aí cocoricó, coisa parecida, não, isso não existe. Vir nas nuvens é uma linguagem, é uma figura de linguagem, é isso que a gente está dizendo aqui, usada pela cultura judaica, quando Deus vinha trazer juízo contra uma nação. Isso não pode ser entendido no sentido literal, como se Deus viesse nas nuvens fisicamente. É complicado, bastante complicado, mas vamos lá, tem muita gente que entende, tem gente. Nosso intuito aqui é esse, é tentar fazer as pessoas entenderem. Mas vamos lá. Uma comparação entre Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 5 e Mateus 24 é fascinante. Se a gente para comparar os dois, para entender o que a gente está falando aqui, melhor ainda. Como temos em mente que Jesus usa uma linguagem apocalíptica em Mateus 24, Mateus 24, de 29 a 35. Mateus 24, 29 a 35. Olha só a riqueza de versos que a gente coloca aqui. E depois ainda vem alguém, ainda vem falar que a gente está, sei lá, que isso aqui, que a gente é desigrejado, desdenominacionado, desviado, coisa assim. Não, graças a Deus por isso, desviado de lá, né? Porque Jesus diz, ó, sai dela, povo meu. Pronto. Vamos lá. Aqueles que acreditam que a vinda em Mateus se refere aos eventos espirituais que cercaram a queda de Jerusalém, insistem em que não literalizemos as nuvens, os anjos ou o toque de trombeta. Se eles não são literais em Mateus, por que ensinam em Tessalonicenses? Então há uma contradição. Eles não falam coisa com coisa, mas para quem não entende, chega lá e fala, Jeová, fala que nada, para com isso. Olha só o tanto de versículo. Vai anotando ou veja esse vídeo mais vezes, porque para mim, eu posso não pregar muito bem, não conversar muito bem, não tenho dom da retórica, mas versos a gente coloca aqui. Então pense muito bem antes de me criticar, ok? Leia. Mateus é a fonte da linguagem em Tessalonicenses. Compare, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4 com Mateus 24. 4 com 24. A gente pode comparar assim. Primeiro, o próprio Cristo retoma. O próprio Cristo retorna, volta, vem. Isso a gente vê em Mateus 24, 30 e 1 Tessalonicenses 4, 16. Vai sempre comparando aí. Aí ele retorna do céu. Mateus 24, 30, 4, 16, como a gente já falou. Com um grito, 24, 30, no poder, né? 4, 16 e 1 Tessalonicenses. Então, tudo que eu falar aqui vai ficar mais ou menos, entre os dois, mais ou menos não, entre os dois livros, tá? Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 4. Ele vem acompanhado por anjos, Mateus 24, 31, 1 Tessalonicenses 4, 16. Com uma trombeta de Deus, Mateus 24, 31, 1 Tessalonicenses 4, 16. Os crentes reunidos, Mateus 24, 31, 1 Tessalonicenses 4, 17. Nas nuvens, Mateus 24, 30, 1 Tessalonicenses 4, 17, que a gente está sempre batendo nessa tecla, né? E um tempo desconhecido, Mateus 24, 36, 1 Tessalonicenses 5, 1, 2.
virá como um ladrão, Mateus 24, 43 e 1 Tessalonicenses 5, 2 a 4. Os incrédulos desconhecem o julgamento iminente, Mateus 24, 37 a 39 e 1 Tessalonicenses 5, 3. Estão reparando aí, é só ver as duas, ler, tem que se ler, porque texto isolado, você vai ficar acreditando no homem lá. Crentes a serem observados, Mateus 24, 42 e 1 Tessalonicenses 5, 4. Advertência contra a embriaguez, Mateus 24, 49, 1 Tessalonicenses 5, 7. Tudo você tem que comparar. Vamos comparando que a gente vai chegar lá. Em Mateus 24, Jesus predisse sua vinda para reunir os santos daquela geração lá, daquela, viu? Não é dessa não, daquela. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo falou da mesma vinda do Senhor para reunir os santos. Quantas vindas do Senhor com seus anjos em fogo e em poder e em glória para reunir seus santos existem no Novo Testamento? Porque nós estamos vivendo o Novo Pacto, o Novo Testamento. Então quantas vidas existem? 2, 3, 4, 5, vai ficar vendo aí né? Você vai virar pó e... Apenas um, você tem que entender que é apenas um, é só ler a Bíblia, pesquise. Tem aí o Dr. Google e muitos outros aí, pesquisa. Não fica só naquele charlatão lá que fala. Onde é que você ouviu isso? Eu ouvi de um desviado lá no YouTube, lá, chamado Hélio. Passa isso não, porque não sei o que, tem que ser tudo ali. Gálatas capítulo 3, versos 24 e 25 diz que nós não precisamos de mais instrutores, mestres, sem ser Jesus, tutores e assim por diante. É só um, entendeu? Você vai se reunir para pagar o aluguel, a água, a luz, o telefone e tudo mais. Isso aí é problema dele. Agora você vai ficar trabalhando para dar dinheiro para ele lá. Não vai. Inescapável, né? A conclusão de que 1 Tessalonicenses 4:5, 1 Tessalonicenses 4:5 está lidando exatamente com a mesma vinda, julgamento e a coleta em Mateus 24. Veja que não está falando coisa com coisa. Você pode perguntar. Você pode perguntar se o que a Bíblia quer dizer quando diz que seriam arrebatados aqueles irmãos do primeiro século. Como, Hélio, você pode responder isso? Se juntos para encontrar o Senhor nos ares, está escrito lá. Isso significa que seriam julgados, sugados para o céu? O que significa a palavra ar? Você sabe? Vamos lá. Esta é a nossa atmosfera, o ar que respiramos. E quando se fala ar, e quando você está lendo, fala sobre isso, sobre essa atmosfera, ou ar que respiramos. Acho que Efésios 2 nos dá uma ideia de que ar significa aqui. Efésios 2:2. E estava aqui, lá, tá? Entenda, lá. É aquela geração. E estava morto, Efésios 2:2, estava morto nas tuas ofensas e pecados, com que andaste conforme o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, né? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A palavra ar tem o seu sentido original no grego ao qual foi escrito o Novo Testamento da Nova Aliança, ares, aera, no grego, né? Koiné. O encontro com o Senhor nos ares é uma palavra que fala especificamente do ar mais baixo, da palavra ares no grego.
não é encontrar nos ares alto, subindo, como muita gente entende, e é pregado assim, né? Ares aqui é o ar que respiramos, e este é o verdadeiro sentido da palavra no grego, né? Que foi escrito no Novo Testamento. Mas eu acho que já deu para a gente entender um pouco, mas a questão maior é a questão de ler, né? Vamos ler para a gente entender direitinho. Mas vamos lá então, não fica somente no que esse povo fala aí não, porque tá te enganando, tá te levando para o inferno. Vamos lá, só para a gente passar uma pazinha de cal e encerrar. E dúvidas me perguntem, e não tem problema não, crítica sempre tem, mas não tem erro não. Quando critica tem pessoas que falam que a gente prega heresia, porque não sei o que, mas não sai daqui, né? Eu não faço questão desses. Deus os criou, eles são abençoadíssimos. Eles vão viver também, sabe? São salvos, eu sempre falo isso. E o bom de tudo isso é que eles criticam. É uma separação do povo de Deus. E fala que é Satanás que faz isso? Não, é o próprio homem. É 1 Timóteo capítulo 4. Vê lá. Vamos encerrar dizendo o seguinte. Lá, vamos em Mateus 25, 10. Para encerrar, tá bom? 25, 10 de Mateus. E enquanto iam comprar, o noivo veio, e as que estavam prontas entraram com ele para o casamento, e a porta foi fechada. Lá no verso 13 diz também, né? Vigia, pois, porque não sabemos nem o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Novamente, para encerrar mesmo, Mateus 25, 10, que nós lemos, agora vamos para o verso 13, Mateus 25, 13. Vigia, pois, porque não sabemos nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá, naquela época. Entendeu? Então pare de ficar olhando para o ar. Jesus foi, é e será eternamente contigo e todos os seus. Amém? A verdade dói, a dúvida corrói e o sistema religioso destrói, mata. Se o medo, né, bater a sua porta, mande a fé atender. Gonçalves, canal Conversa em Graça, e até a próxima. Veja esse vídeo, tá? Visualize, pesquise direitinho. Dúvidas, estamos aí. Nos pergunte. Graça e muita paz e até a próxima.